Olá, Vilmar Cândido, meu amigo. Esse vídeo eu vou gravar especialmente para você. Eu estou triste de você ter ficado chateado comigo e eu quero fazer algumas explicações para você. Você, Vilmar, é um homem de caráter. Você é um homem que qualquer cidadão de bem gostaria de tê-lo como amigo. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa trabalhador, você é uma pessoa que luta pelos seus ideais, defende aquilo que você crê. Você é um homem valoroso, um homem de virtudes. E eu fico triste, uma amizade de mais de 20 anos acabar por questão religiosa. Pelo fato de você ser católico ou ser evangélico, protestante, não é motivo de acabar a amizade. O cidadão adulto, consciente, tem que ter capacidade de saber conversar, mesmo pensando diferente, e manter a amizade. Porque a conversa, mesmo que eu penso diferente de você, quando eu falo alguma coisa para você que você não concorda, é um motivo para levar você a pensar, você pesquisar, você consultar, principalmente no nosso caso, a palavra de Deus. Consultar a Bíblia para ver se eu estou certo ou se você está certo. Então é salutar, Vilmar, nós temos ideias diferentes. Não é causa de rompermos amizade, de ficarmos mal um do outro, por pensarmos diferente. Inclusive, o que faz a vida ser boa, causar disputa, causar assim, um interesse pelo conhecimento, é as diferenças. Mas você parece um menino. Você não tem capacidade de conversar, de dialogar. Mas a Bíblia diz claramente que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. As coisas do Espírito para o homem natural é loucura. E eu quero dizer para você, Vilmar, que eu respeito profundamente a sua fé. Eu respeito profundamente o modo como você foi criado. Eu tenho até um sentimento, às vezes, de dó do que você passou. Você perdeu a mãe muito pequeno, você já me disse isso. E você e seus irmãos criaram uma mãe imaginária para vocês. E essa mãe imaginária que vocês criaram foi Maria, mãe de Jesus. Mas eu quero dizer para você, Vilmar, que isso é normal na vida de uma criança. Criar amigo imaginário, criar mãe imaginária, tios, padrinhos. Mas o apóstolo Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava e agia como menino. Quando ele ficou grande, ele desistiu das coisas de menino. Então, Vilmar, você tem que entender que essa mãe imaginária que você criou, ela não é sua mãe. Maria não é sua mãe. Maria não é a mãe dos cristãos. Maria viveu há mais de 2000 anos, como que ela pode ser sua mãe? Maria foi casada com José e pelo poder sobrenatural de Deus, ela teve o Senhor Jesus antes de ter relação com José. Isso é sabido por todos. Mas após ela ter o Senhor Jesus, ela foi esposa normal de José. Eles tiveram 4 filhos, está na Bíblia. O pessoal lá, os fariseus, escandalizava com o Senhor Jesus e dizia: não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós os seus irmãos e irmãs? Está claro na Bíblia, Vilmar. Olha, a nossa religião, a nossa fé tem que ser pautada na Bíblia. Não é pautada na tradição, não. Não é pautada naquilo que os homens ensinam, não. Então eu quero dizer para você, está na Bíblia. Se você é um cristão, a regra de fé e prática do cristão é a Bíblia. Agora vocês se apegam às tradições e deixam a Bíblia de lado. Vocês católicos são muito intolerantes. Basta a gente ter uma conversa na internet, no Facebook, basta a gente fazer um comentário e citar a Bíblia, a gente quase apanha. As pessoas faltam pegar a gente e esganiçar. Isso é falta de conhecimento, Vilmar. Se você quer ser um cristão autêntico, pauta a sua fé pela palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus.
Agora você cria uma mãe imaginária. Eu entendo a sua situação, é igual eu estou te falando, eu entendo. Você tem suas razões, tem seu sentimento, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções não está acima da Bíblia. A Bíblia está acima de todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. Maria foi uma serva valorosa de Deus, uma mulher exemplar. Todas as mulheres cristãs deveriam ter o princípio de Maria. Maria, quando ouviu a voz do anjo, o que ela disse? Aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim a vontade do Senhor. Então, Vilmar, Deus cumpriu em Maria todo o propósito que ele tinha para com ela. Ela se dispôs diante de Deus a cumprir aquilo que Deus a chamou para realizar através dela. Mas ela não é deusa, ela não é nenhum tipo de deusa. Então eu quero dizer para você o seguinte: cristão não tem mãe espiritual, não existe mãe espiritual. Nós temos pai espiritual, que é Deus. Deus é pai dos espíritos. Então eu quero explicar uma coisa para você. Maria foi mãe de Jesus, porque você sabe que Deus se fez homem. Então Maria foi mãe do Jesus, homem. Mas do Cristo, Deus, ela não foi mãe não. Jesus, como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. E Jesus Cristo, o Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Espírito não tem mãe. Deus é espírito. Então Deus, ele transcende a história. Deus criou todas as coisas, inclusive nós seres humanos. Nós seres humanos somos criaturas de Deus. Agora, como você pode fazer uma pessoa criada por Deus ser mãe de Deus? Vilmar, isso é um absurdo. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de sabedoria bíblica. Então Jesus, o homem Jesus, ele tinha mãe, não tinha pai. Porque José não era pai de Jesus, foi pai adotivo e o criou como filho. E o Cristo homem só tem pai. É o Deus Pai e o Deus Filho. Não tem mãe. Então, meu amigo Vilmar, cristianismo não tem mãe não, é só pai. É só o Senhor Deus que é o nosso pai. E somos irmãos em Cristo. E Cristo nos constituiu filhos de Deus com o seu sangue, pelo poder do Espírito que ele operou em nós. E nós tornamos filhos de Deus, irmão de Cristo por adoção. Porque Cristo é o filho legítimo de Deus. E nós somos feitos filhos de Deus através da fé em Cristo. Mas nós cristãos não temos mãe espiritual não. Isso é burrice católica. Isso é falta de entendimento do catolicismo romano. Deixa eu mostrar para você na Bíblia. Lucas 2:44. Quando o Senhor Jesus estava lá no meio dos doutores. Vou achar aqui para te mostrar. O Senhor Jesus estava no meio dos doutores, lá em Jerusalém, ele tinha 12 anos. Veja o que aconteceu. Terminados, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e então passaram a procurá-lo. E não tendo encontrado, voltaram. E lá no versículo 49, para antecipar, eles voltaram para Jerusalém procurando Jesus. Lá encontraram ele no meio dos doutores. Eles chegam e falam para Jesus assim: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Veja o que Jesus respondeu. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpre estar na casa de meu pai? Deus, o pai dele espiritualmente, não tem mãe espiritual. Agora veja, então ele cumpria estar na casa do pai, Deus. Agora veja aquele milagre de Jesus de João 2.
que vocês gostam muito de citar, mas vocês citam de maneira errada. Quando acabou o vinho, veja aqui o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Veja o versículo 4, o que o Senhor Jesus disse para ela. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu vou explicar para você o que significa isso. Ele, sendo Deus, ele não tem satisfação para dar para ninguém, não. Para ninguém. Ele não está sujeito às nossas ordens, não. Ele não está sujeito ao nosso querer, não. Então ele, como Deus, ele não tem nada com ninguém. Ele nos recebe por amor, porque ele nos adotou. Ele pagou por nós um preço de sangue. Mas ele não é obrigação dele cumprir nossos deveres, nossos desejos, nossos mandatos, não. Por isso ele virou para Maria e disse: mulher, que tem eu contigo? Está na Bíblia, viu, Marco? Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Ele disse: mulher, que tem eu contigo? A minha hora não é chegada. Então, naquele momento ali, ela, sabendo que ele era algo diferente, que ela tinha conhecimento, que ele não era um homem natural, ela achou que ela tinha alguma interferência na vida dele como Deus. E ele disse para ela: não tenho nada contigo, mulher. A minha hora não é chegada. E ele, como Deus, ele não está sujeito à ordem de ninguém, não. Então vocês têm que entender isso. Os cristãos, Cristo, Deus, não tem mãe, não. Deus não foi gerado. Deus existe, dele é, antes de todas as coisas. Ele transcende a história. Como que Deus pode ter mãe? Isso é burrice católica. Não existe isso, não. Então você quer ser filho de Deus, você tem que entender que você é filho espiritualmente, não é materialmente, não. Abra seu entendimento, leia a Bíblia, peça a Deus para te revelar. Você é um homem de fé. Você é um homem de fé. Deus dá valor à fé, mas ele tem uma fé de acordo com a Bíblia. Não é uma fé vã, não. Não é uma fé tola, não. Eu tenho mais coisas para dizer para você. Vocês católicos dizem que Pedro foi papa, né? Isso é uma mentira. Mentira grande, mentira diabólica. Pedro nunca foi papa. Os 300 primeiros anos da igreja, Vilmar, não existia nem católico nem protestante, não. Os primeiros 325 anos da igreja foi conhecida como igreja apostólica e depois igreja primitiva, dos primeiros cristãos. No ano de 95, mais ou menos, o imperador Domiciano, que foi um dos piores imperadores, que perseguia e matava cruelmente os cristãos, adotou para si o título de sumo pontífice. Isso não é eu que estou falando, não, viu, Marco? Isso é história, é prova. Eu vi o professor Felipe falar isso da Canção Nova, que eu vou te falar aqui, não é eu que estou inventando, não. Então o imperador adotou para si esse título de sumo pontífice. Você sabe o que significa isso? Única ponte, único caminho, único fazedor de ponte. Olha o absurdo que o homem faz. Então ele adotou para si esse título. E os imperadores queriam ser adorados como Senhor e Deus. E os cristãos não aceitavam e eram mortos por isso. Então eles não conseguiram vencer os cristãos. No ano de 325 houve uma suposta conversão de Constantino. E Constantino pegou o cristianismo, já que não conseguia vencer os cristãos, casou o cristianismo com a política e adotou um poder central em Roma. E o cristianismo ficou sendo a religião oficial do império. Aí sabe o que aconteceu, Vilmar? Aí os cristãos católicos romanos, na asa de Constantino, passou a matar os cristãos que queriam ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Passou a matar os cristãos que não se dobravam diante do imperador, que não se dobravam diante dos bispos de Roma. Não tinha papa, não.
de 325 até 607, só tinha bispo de Roma e bispo do Oriente. Porque os bispos de Oriente não gostavam dos bispos de Roma. Porque os bispos de Roma estavam lá junto ao poder e tinha mais vezes, tinha mais autoridade. Então era uma briga entre eles, bispo de Roma com os bispos do Oriente. Você tem que saber disso, irmão. O primeiro Papa foi nomeado, Vilmar, em 607. O imperador Focas nomeou o bispo Bonifácio III como bispo universal dos cristãos, nascendo aí o papado. Isso, Vilmar, você tem que saber. Aí você sabe o que aconteceu? Os imperadores que tinham o título de sumo pontífice transferiu o título para o Papa. E o Papa, sendo um homem orgulhoso, prepotente, arrogante, aceitou ser chamado de sumo pontífice. Único caminho, única ponte para o conhecimento, única ponte para a libertação, única ponte para chegar a Deus. Vilmar, isso é uma blasfêmia que o homem faz. O único caminho é Cristo. Deus mandou foi Cristo para morrer por nós. É Cristo que é o nosso intercessor. É Cristo que é o nosso caminho. É Cristo que nos leva a Deus. Isso é a arrogância do homem. E o homem vai sofrer o juízo por causa disso. Porque o catolicismo é uma religião falsa. É uma religião antibíblica. Antes eram os imperadores que matavam os cristãos. Depois passou a ser a própria religião, que se dizia cristã, que nasceu no ano 325. O primeiro Papa foi em 607. E vocês ficam dizendo que Pedro era Papa. Isso é uma burrice. Pedro era apóstolo. Nem na Bíblia, nem na história secular não se diz que Pedro foi a Roma. Pedro era apóstolo dos judeus, nem dos gentios ele não era. E Pedro nunca adorou imagem. Pedro nunca ensinou nada sobre Maria. Leia a Bíblia, viu, Mar? Não tem nada sobre Maria na Bíblia, não. A Bíblia é um livro de Cristo, do Senhor Jesus. Tá? Mas vocês ignoram a Bíblia. Quando a gente fala de Bíblia para vocês ficam de mal da gente. Vocês ficam nervosos, ficam bravos. Tem outra coisa, viu, Marco, que eu quero te falar. A regra de fé e prática dos cristãos é a Bíblia. Se você quer ser um cristão, a sua fé tem que ser pautada pelo ensino da Bíblia. A nossa fé não pode ser pautada pela tradição dos homens, não. Eu vi o professor Felipe da Canção Nova ensinando naquele programa Escola da Fé, porque eu aprendi muito com o catolicismo, com os próprios católicos, tá? Aprendi na Canção Nova, ouvindo eles. O professor Felipe diz o seguinte, que o católico não tem que preocupar com a Bíblia, não. Ele tem que preocupar com o catecismo da igreja. Olha que absurdo, viu, Mar? Olha o absurdo. É por isso que vocês não creem na Bíblia. Quando a gente cita a Bíblia, vocês ficam bravos. Fica nervoso, estressado. Mas isso é natural. O catolicismo é a religião mais intolerante do mundo. Aqui em Palmeira, viu, Mar? Aqui em Palmeira. Quando começou a igreja cristã aqui, a igreja era lá na Rua do Barão, você conhece, perto da casa que era dos Hebrais. Tinha dia, viu, Mar, que o pastor tinha que fazer culto lá, mas os irmãos, com a polícia vigiando, porque senão o padre, mas as famílias tradicionais católicas, apedrejavam a igreja, ameaçava pôr fogo na igreja com os crentes lá dentro. Vilmar, isso é amor de cristão? Isso é um absurdo, Vilmar. Você disse inclusive para mim, que o Estado é laico. Realmente, o Estado é laico. O Estado não tem religião. São poucos estados no mundo que são direcionados por religioso. Agora me conta uma história, Vilmar. Por que o Estado é laico e todo estado do Brasil, toda cidade do Brasil tem um padroeiro? Uai, vocês católicos querem adorar o padroeiro, querem ter um santo? Que seja só vocês. Não põe isso para o Brasil inteiro, não. O Brasil inteiro é obrigado a parar um feriado por causa de um ídolo de vocês? Isso é uma falta de respeito para com a nação e para com os cristãos evangélicos. Por que o catolicismo impõe
que toda cidade tem um padroeiro? Dia 12 de outubro é a padroeira do Brasil. O Brasil inteiro para por causa de um dia de vocês. Se vocês querem consagrar um dia para adorar um ídolo, que vocês façam. Mas que não seja feriado da nação inteira, não. A nação inteira não é obrigada a parar por causa de um dia de ídolo, não. Então, o professor Felipe disse que o cristão católico não precisa da Bíblia, não precisa do catecismo. Está explicado a ignorância de vocês a respeito da Bíblia. Outra coisa que eu quero falar para você. Está na internet, no YouTube. Não é eu estou falando não, você pode pegar e ver. Paulo Ricardo, num programa da Canção Nova, chama Trocando Ideias. Eu assisto as coisas, Vilmar, eu sei. Ele disse claramente que a Bíblia foi feita de católico para católico. Olha o absurdo. Agora você me fala uma coisa, Vilmar. Se a Bíblia foi feita por católico, como pode um padre falar uma besteira tão grande dessa? Quando foi feita a Bíblia não existia católico, não, só existia cristão apostólico e primitivo. É a igreja apostólica, a igreja primitiva. Então quem fez a Bíblia não foi católico, não. Agora eu te falo uma coisa, olha a lógica. Se fosse o catolicismo que tivesse feito a Bíblia, então por que o catolicismo é a religião que mais matou gente no mundo? E por que matou? Porque queria ler a Bíblia. Por que o catolicismo enfiava a espada no pescoço das pessoas e queria fazer as pessoas confessar ser católico à força? Qual a razão das cruzadas? Matar cidade inteira porque não confessava o catolicismo. O William Tyndale foi morto na Inglaterra porque traduziu a Bíblia para o inglês e distribuiu um exemplar em cada casa da zona rural. O catolicismo romano pegou ele e matou. Se o catolicismo romano tivesse feito a Bíblia, tinha que ia achar bom ele distribuir a Bíblia. Agora matar na estaca, na fogueira, porque traduziu a Bíblia para o inglês e distribuiu a Bíblia na zona rural. Isso é um absurdo, Vilmar. Isso é um absurdo. Família inglesa, Vilmar, morria porque queria ensinar os filhos a rezar o Pai Nosso no inglês. Bastava um vizinho denunciar e matava a família porque não estava rezando o Pai Nosso no latim. Olha que absurdo. Você sabe por que os muçulmanos matam cristãos hoje em dia? É porque quando Maomé começou o islamismo, o catolicismo matou milhares de muçulmanos. Então quem começou a matança religiosa foi o catolicismo romano. Intolerância religiosa, crueldade, imposição. Ou vocês confessam ser católico ou morre. Vilmar, abre seus olhos, abre seu entendimento, Vilmar. Você sabe que os primeiros missionários protestantes puritanos que vieram para o Brasil foram mortos lá no Rio de Janeiro por católico romano? Foram mortos os missionários protestantes. O catolicismo matou eles. Vilmar, o catolicismo romano é a instituição do mundo que tem a mão mais suja de sangue no mundo, Vilmar. E isso Deus vai cobrar de vocês. Esse papo aí, para essa santidade de mentira, vocês idolatram um homem, o mundo inteiro vai a Roma para ver o Papa, está idolatrando, Vilmar. Esse homem não tem poder nenhum não, esse homem é um pecador que tem que se arrepender para ser salvo. Não existe, nem Hitler matou mais gente do que o catolicismo romano matou. A história é marcada pelo sangue dos mártires que o catolicismo romano matou, Vilmar. No período do catolicismo romano na Idade Média, eles impediam a ciência de evoluir, impediam a tecnologia de evoluir, impediam a indústria de evoluir, impedia as pessoas de pensar, de falar o que pensava. Se falasse o que pensava, morria. As escolas, Vilmar, era só para filho de católico, que tinha cobertura do poder. 5% da população era alfabetizada. 95% da população era analfabeta, Vilmar, no tempo da Idade das Trevas, culpa do catolicismo romano. Não aceitava as pessoas ler, não aceitava as pessoas estudar. O padre Paulo Ricardo disse que a Bíblia foi feita de católico para católico. Tá bom. Então por que os padres e os bispos punham veneno dentro da Bíblia para que se as pessoas lessem, morressem intoxicados?
Aí eles pregavam nas missas que não podia ler Bíblia, que morria, porque se as Bíblias estavam cheias de veneno. Vilmar, esse catolicismo romano tem uma pena para pagar diante de Deus, Vilmar, que não tem tamanha. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade que esse povo já praticou. Abra o seu entendimento. Você viu aquele bispo velhinho no Facebook, né? O vídeo dele está na internet também, não é eu que falei não. Aquele velhinho caduco, ele disse que a Bíblia é fruto da igreja, que a Bíblia saiu da igreja. Viu? Mas olha que absurdo, olha que coisa louca. Ele fala com boas palavras e bom tom. Ele fala assim: se o católico pega a Bíblia para ver o que a Bíblia ensina, ele deixou de ser católico. Vilmar, olha bem, se você pegar a Bíblia para ver o que a igreja ensina, você deixou de ser católico. É porque a Bíblia não ensina o que vocês ensinam não, Vilmar. A Bíblia não é um livro de vocês não. A Bíblia é um livro dos cristãos evangélicos, ou qualquer cristão que não seja evangélico, mas que seja um cristão que nasceu do Espírito e que ouve a voz de Deus e não ouve a voz de homem. O professor Felipe disse que o católico não precisa preocupar com a Bíblia, é só com o catecismo. Agora eu te falo, está em Atos dos Apóstolos. Pedro recebeu uma ordem lá das autoridades para parar de pregar. Ele falou assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. E a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, aquela que ele pagou com sangue, aquela que ele comprou com o sangue dele, a igreja do Senhor Jesus, não é católica não, esse catolicismo romano não é do Senhor Jesus não, é uma religião falsa, é chamada pela Bíblia de besta que emerge da terra, é a Babilônia, é o poder político junto com o poder religioso, junto com o poder de dinheiro, explorando as pessoas, escravizando as pessoas, fazendo as pessoas ser suas escravas. Isso é o catolicismo romano. Agora veja bem, vamos voltar aqui no bispo. Se a Bíblia saísse da igreja, então por que vocês proibiram ler a Bíblia? Por que o catolicismo romano matava quem lia a Bíblia? Por que até hoje o catolicismo romano é uma religião totalmente intolerante? Vocês acham que o catolicismo é bom? O catolicismo vive chamando as outras religiões para se unir com ele. Eles querem ser o pai de todo mundo. Quer ser o bambam. Eles não entendem não. Vilmar, você sabe por que o Brasil é esse país corrupto que nós somos? É porque foi colonizado pelos portugueses católicos. Todos os países que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis católicos é país corrupto, país sujo, desonesto. E todos os países que foram colonizados pelos ingleses puritanos, pelos cristãos puritanos, são países de primeiro mundo. Canadá, Estados Unidos, Suécia, Escócia. Mesmo que hoje eles não estejam confessando uma fé cristã verdadeira, mas eles têm os princípios éticos cristãos. Por isso que são países bons. Mas o Brasil, que foi colonizado pela espada dos católicos, enfiando a espada na cabeça das pessoas, mandando confessar o catolicismo, é país corrupto, sujo, porque foi colonizado pela sujeira católica. Abra seu entendimento, Vilmar. Há tempo de você arrepender e sair desse engodo religioso, sair dessa falsa religião. É só isso, Vilmar, que eu queria dizer para você. Se você ficar contrariado, não tem nada a fazer. É isso que eu tenho para dizer. Mas eu quero voltar a dizer para você. Você é um homem de bem. Você é um cidadão de bem. Qualquer cidadão de bem gostaria de ter um amigo igual você. Só que se tratando de religião, Vilmar, infelizmente você está num engodo religioso. Você está do lado errado. Se você quiser servir a Deus, você tem que ler a Bíblia e pedir a Deus que te revele. Porque nós não vamos a Deus sem que Deus chama, não. Não é nós que nos oferecemos, Deus, eu quero servir o Senhor, não. A Bíblia diz que nenhum homem busca a Deus. A Bíblia diz que todos se extraviaram, não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos os homens se extraviaram de Deus. O homem não gosta de Deus. O homem
quer Deus, mas não gosta, não ama Deus, porque o homem quer ser beneficiado por Deus. Se tratando daquele novo nascimento, que Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer do Espírito e da água, ele não pode ser salvo. E a água, quando fala, é a palavra de Deus. E lá em João 6:37, o Senhor Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, eu entendo você rejeitar a verdade, mas o Espírito está te falando. Ouça a voz do Espírito, não endureça o seu coração, abra o seu coração, Deus vai trazer você ao entendimento. Que Deus te abençoe, Vilmar, e que nós possamos ser amigos, que nós possamos ser amigos, pensando às vezes diferente, mas convivendo pacificamente. Porque essa fase aí do catolicismo romano matar, passou, se bem que hoje eles têm vontade de matar ainda, porque eles odeiam a oposição, eles têm vontade de matar, eles têm vontade de todo mundo se dobre diante deles, eles têm vontade de ser, o Papa quer ser igual ao imperador, quer ser adorado como Senhor e Deus, mas isso é um absurdo. Só Deus pode ser adorado como Senhor e Deus. O homem, nós somos todos iguais. O que vocês fazem com esse Papa é uma idolatria, é uma imundície idólatra, é um pecado que, se não se arrepender, vocês vão pagar caro. E o pagamento, Vilmar, é uma dívida que não acaba, é a condenação eterna no inferno, tá? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então essa é a palavra que eu tinha para dizer para você. Se você quiser me aceitar de volta como amigo no Facebook, estou aí. Não posso fazer nada, eu tinha que falar a verdade, porque eu quero honrar a Deus sendo um testemunha verdadeiro de Deus. E para ser um testemunha verdadeiro, eu tenho que ser igual ao apóstolo Paulo. Tenho que estar disposto a sofrer perseguição, injúria, mas defendendo a palavra de Deus. Quando Deus mandou que o servo dele fosse lá conversar com Paulo, falou assim: olha, este Paulo é para mim um instrumento escolhido. Eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, ela poderá nos levar a sofrimento aqui, momentâneo, mas nós sabemos o peso da glória que nos espera. O peso da glória que nos espera é algo maravilhoso demais. É algo que não se pode imaginar.